Bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Daremos início à solenidade de abertura da exposição fotográfica 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, a tragédia de Lídice e o Holocausto. A Embaixada da República Tcheca no Brasil, por ocasião dos eventos comemorativos do fim da Segunda Guerra Mundial, apresenta a mostra sobre Lídice, cidade atual da República Tcheca, destruída em 1942 pelo regime nazista. As peças da exposição mostram a história do vilarejo de Lídice, os acontecimentos durante a guerra e a memória da tragédia. Mesmo tendo sido totalmente apagada do mapa, Lídice, como a Fênix, surgiu das cinzas. Diversos países renomearam ruas, praças, vilas, cidades e registraram crianças com o nome Lídice, para que ela jamais fosse esquecida. E, a partir de hoje, é a vez da Câmara Legislativa compartilhar esta história com a população do Distrito Federal. Neste momento, convidamos para compor o dispositivo de honra a senhora presidente do Conselho Curador de Cultura da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Jane Marrocos. Também convidamos a senhora embaixadora da República Tcheca no Brasil, Pavla Havlíková. Também convidamos o senhor secretário executivo de Relações Internacionais, Paulo César Chaves. Podem se sentar, por gentileza. Já passaremos às considerações da mesa de honra. Ouviremos agora, para fazer a apresentação desta mostra, a senhora embaixadora da República Tcheca no Brasil, Pavla Havlíková. Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Para mim é uma grande honra e prazer de estar aqui de novo na Câmara Legislativa. É um projeto que se tornou uma tradição, né, do meu país, né? E um projeto tradicional nas embaixadas da República Tcheca no mundo inteiro. É um projeto que traz uma parte da história do nosso país, naquela época da Tchecoslováquia, hoje a atual República Tcheca. Traz um dos momentos mais trágicos da nossa história, né? A destruição de uma cidade perto de Praga, chamada Lidice, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Eu fico muito agradecida à Câmara Legislativa do Distrito Federal, especialmente à senhora Jane e ao deputado Wellington, à Secretaria de Relações Internacionais do Distrito Federal, aqui representado pelo secretário adjunto Paulo, por essa possibilidade de organizar nesse ano o projeto aqui, na Câmara Legislativa, né? Sempre nós tentamos de lembrar essa tragédia, esse momento trágico da nossa história, e trazer alguns novos aspectos, né? Uma coisa sempre nova, né? Para esse projeto. Dentro de pouco vamos ver um filme, um documentário feito por um grupo de brasileiros, de Daniel Rosa, que mora na República Tcheca, Salus Loch, que é o diretor da Casa de Memória em Porto Alegre, e Maria Luísa Malina, que é a curadora de uma exposição infantil de arte plástica, né? Como esse filme que hoje é a primeira projeção desse filme, desse documentário no Brasil, vai ter o contexto desses acontecimentos históricos e, sobretudo, do que aconteceu em 1942, quando a cidade de Lídice foi destruída, né? 173 homens mortos, as crianças mortas num veículo de gás, as mulheres
mandadas para campos de concentração, né? A cidade totalmente destruída e apenas após a Segunda Guerra Mundial surgiu uma nova cidade, mas é outro lugar, né? Hoje, além desse documentário, trazemos 3 exposições. Uma exposição de painéis que conta a história desses momentos históricos, desses momentos trágicos, a história da cidade de Lice. Mas trazemos também mais 2 exposições. Uma exposição de desenhos de crianças e uma exposição de fotografias do Brasil. E a pergunta natural, por quê e qual é a relação entre a República Tcheca e o Brasil e por que estamos trazendo essas exposições para o Distrito Federal, para Brasília, né? A resposta é bem simples, né? Após a Segunda Guerra Mundial, em 1967, nasceu uma exposição infantil de arte plástica, primeiramente nacional, e a partir de 1973, como uma exposição internacional, uma exposição infantil e que as crianças de todo o mundo enviam desenhos ao Memorial de Lidice. Sempre tem um tema e o objetivo desse é fazer essa ponte entre a ponte simbólica entre as crianças mortas durante a Segunda Guerra Mundial e as crianças de hoje que têm esse, digamos, privilégio de não morrer, né, de viver. E qual é a conexão com o Brasil, porque o Brasil tradicionalmente participa nessa exposição, os desenhos de todo o Brasil participam. No ano passado, 187 crianças enviaram seus desenhos para Praga. Quase todos os anos recebem prêmios ou menções honrosas, né? E nós como queríamos mostrar essas obras, esses desenhos das crianças brasileiras. E eu fico muito feliz que nesse ano, pela primeira vez, temos também as crianças do Distrito Federal, que enviaram seus desenhos para essa exposição. São as crianças da Escola Classe 68, em Ceilândia. E um menino são crianças entre 5 e 8 anos, e um menino hoje de 6 anos, Venço, ele recebeu pela primeira vez aqui no Distrito Federal a menção honrosa, né? Foi um incentivo para as crianças no futuro. Eu fico muito feliz que temos aqui o representante da escola e dentro do projeto a Embaixada das Portas Abertas, junto com Paulo, visitamos essa escola, entregamos os certificados e assim estabelecemos uma relação, e eu gostaria que seja duradoura, né, entre a embaixada e essa escola em Ceilândia. E, além disso, temos uma exposição de fotografias históricas do Brasil, do Rio de Janeiro, porque lá também temos Lidice. Temos Lidice no Rio Claro. Já a partir do ano 1942, já como foi dito aqui anteriormente, muitas cidades no mundo inteiro receberam o nome de Lidice, também muitas mulheres, aqui, inclusive aqui no Brasil, a deputada Lidice Mata é um exemplo dessas mulheres que receberam o nome de Lidice. E em 1944, né, a cidade São Antônio do Capivari, no Rio de Janeiro, Rio Claro, Rio de Janeiro, recebeu o nome de Lidice. E essas são as fotografias em branco e preto que mostram esse momento histórico da transição de São Antônio de Capivari à cidade de Lidice. Tem uma relação que dura desde esse ano até agora com a cidade. Sempre tem uma festa de paz no dia em que a cidade recebeu esse novo nome. Tem uma estátua de Fênix, né, um pássaro que surgiu das cinzas, igualmente que como surgiu a cidade de Lidice. Inclusive, tem a escola que recebeu o nome de Edvard Beneš, que naquela época foi o líder da Tchecoslováquia no exílio. Então, existe essa relação entre o meu país, o Brasil, e nesse momento queremos mostrar
mostrar ao público brasileiro, ao público do Distrito Federal, da Câmara Legislativa, esse vínculo entre o meu país e o Brasil no tema de tragédia de Lidice. Mas, mais uma vez, muito obrigada à Câmara Legislativa, ao Distrito Federal, pela possibilidade de organizar esse projeto aqui. O meu agradecimento aos meus colegas, a colega Tânia e o colega Martin, que estão aqui conosco, que são, na realidade, os que implementaram, que realizaram esse projeto. E meu agradecimento a todos pela presença. Eu acho que é muito importante lembrar, todos os anos, lembrar sempre, né, esses momentos trágicos, mesmo 80 anos atrás, né, porque, infelizmente, nem hoje o mundo é um mundo sem guerras. Né. Então, esse documentário, esse projeto, esse momento, seja como um momento que nos lembra que todo mundo deveria lutar pela paz no mundo. Obrigada. Registramos e agradecemos a presença da senhora embaixadora do Egito. Também registramos a presença dos representantes da Embaixada da Rússia. Também registramos a presença da senhora embaixadora da Eslovênia. Também do representante da Embaixada da Alemanha. Registramos também a presença do senhor embaixador da República do Congo e os demais representantes também da Embaixada da República do Congo. Registramos também a presença da representante da República do Suriname, também do senhor representante do governo do Rio Grande do Sul. E agora ouviremos o senhor secretário executivo de Relações Internacionais do Distrito Federal, Paulo César Chaves. Muito boa tarde a todos. Para nós, eu queria primeiro cumprimentar aqui a mesa, minha querida amiga Jane, que sempre tem facilitado aqui que a comunidade internacional aqui no Distrito Federal possa usufruir desse espaço belíssimo que é a Câmara Distrital, para a gente poder justamente trazer essas expressões culturais e históricas que trazem para a população do Distrito Federal um contato mais próximo com essas histórias, com essa cultura, enriquecendo, assim, né, o conhecimento dos nossos cidadãos. Embaixadora Pavla, sempre uma pessoa que gosta de, vamos dizer assim, investir na demonstração da sua cultura, está sempre presente, gosta de trazer exposições aqui para a população do Distrito Federal, que, novamente, eu digo, quem ganha somos nós, aqui no Distrito Federal, embaixadora. Muito obrigado, embaixadora Mateia, embaixadora May, embaixador, demais colegas. Rapidamente aqui, para nós do Distrito Federal, é sempre um prazer poder participar e apoiar esse tipo de eventos, porque a gente entende que, trazendo um pouco de cultura e um pouco de contato para as nossas crianças e as futuras gerações do Federal com as culturas de outros países, que apesar de ser, no caso aqui, uma tragédia que houve, mas a gente entende que isso estimula os nossos jovens a, pesquisarem sobre o seu país, pesquisarem sobre o que aconteceu, estimularem a criatividade na hora de fazer os seus desenhos. Então, isso tudo abre um leque de opções muito grande para essas crianças que normalmente são, principalmente da área da Escola 68 na Ceilândia, que tem poucas oportunidades. Então, esse tipo de participação, a gente incentiva e vê com bons olhos justamente por isso, que pode dar oportunidades para essas crianças de serem mais, né, buscarem perseguir os seus sonhos e conseguir, através de um desenho ou de uma pesquisa sobre um acontecimento histórico, estimular, crescer, estudar e ser, talvez, melhorar a condição de vida que eles estão lhes carente nas condições atuais. Então,
Nós, no governo do Distrito Federal, apoiamos, incentivamos, inclusive, gostamos muito de participar e agradecemos muito que vocês, representantes dos demais países aqui em Brasília, acreditados no Distrito Federal, procurem o governo federal para a gente poder realizar essas ações e, assim, como eu disse mais cedo, engrandecer a cultura e o conhecimento dos nossos cidadãos. Então, muito obrigado. Já estive lá embaixo, vi os desenhos, são lindos, tem cada um que você acha que é feito por profissional, né? E isso, sim, a gente fala, estimula a criatividade, estimula a criança e ela, de repente, desenvolve essa habilidade e persegue esse sonho, né? Então, esse acho que é o nosso grande objetivo aqui. Obrigado a todos. Neste momento, passamos a palavra à senhora presidente do Conselho Curador de Cultura da Câmara Legislativa, Jane Marrocos. Boa tarde. Cumprimento dispositivo na pessoa da embaixadora Pavla, nosso amigo Paulo Chaves, que representa o governo do Distrito Federal através da Secretaria de Relações Institucionais, Relações Internacionais, desculpe. Dizer que é muito bom ver Brasília e a Câmara Legislativa poder ser anfitriã de eventos muito importantes do nosso globo terrestre. E aí eu vou dizer que começa pela nossa casa, pelo cerimonial, pelo SAPLE, pela TV, Câmara Legislativa, que traduz e transfere para a sociedade esse conhecimento que, para muitos que ainda não tiveram na nossa Casa de Leis, mas que possa, através da nossa TV, ter um pouco de informação. Dizer que, assim como o GDF, junto com as embaixadas que têm o seu projeto Portas Abertas, a Câmara Legislativa também tem um programa muito consagrado, que já recebeu mais de 60 mil alunos. Esse ano, inclusive, a Escola do Legislativo teve um recorde de mais de 100 edições, que traz para a Câmara Legislativa, através do programa Conhecendo o Parlamento, estudantes, desde o ensino fundamental, médio, superior, idosos, e que mostram um pouco dessa geografia mundial. Então, elas vêm para casa ter um pouco de conhecimento sobre um letramento político, uma tripartição de poderes, mas elas acabam se familiarizando com as obras, com a arte, com a cultura que a casa tem. Então, quando nós temos um evento de uma embaixada, ela se reveste de um valor muito grande, porque como você disse, Paulo, é inevitável que, lendo o nome da obra, lendo o nome da embaixada, que todas as pessoas que não conhecem geograficamente, elas querem se reconhecer ali. Então, eu agradeço especialmente ao corpo diplomático, através das embaixadas que aqui se fazem presente, especialmente as embaixadas que aqui já tiveram a confiança de realizar eventos, como nessa própria semana, a Embaixada do Uruguai, dizer que a casa está de portas abertas. Essa é a comunicação que eu faço do presidente Wellington Luiz, que democratiza, oportuniza e apoia as ações culturais da Câmara, que possamos também realizar com tantas outras embaixadas, para que nós possamos levar para essa comunidade que visita a Casa do Povo um pouco mais de cultura, de história e de arte. Dizer, embaixadora, que nós ficamos super felizes de receber, especialmente porque, na comunicação daquela arte que está ali entre as três ações da data de hoje, ter uma criança da cidade de Ceilândia, que é a cidade, salvo melhor juízo, mais populosa do Distrito Federal, que tem a maior população do Distrito Federal, ser prestigiado com uma criança, dar visibilidade às crianças. Elas se reconhecem quando
elas se reconhecem na obra e elas nos fazem reconhecer e lembrar que o olhar lúdico, o olhar afetuoso, ela faz com que passemos, na verdade, por tragédias, mas nos faz lembrar de uma forma muito mais carinhosa. Falar da cidade de Leeds, eu acho que a senhora já falou e nós teremos oportunidade de ouvir no documentário, mas é dizer que sim, que tragédias devem ser lembradas com o intuito de que elas não aconteçam. E é um privilégio ser uma brasileira, brasiliense, e estar num país tão pacificado quanto é o Brasil. Quando aqui trazemos algumas relações mundiais, nós sofremos um pouco porque nos colocamos com empatia no lugar de outros povos que não têm um país tão pacificado quanto o nosso. Mas é de dizer que essas lembranças, elas, embora doloridas, elas são úteis para o nosso futuro e para o nosso presente, porque é no nosso presente que podemos relembrá-las, né? No futuro, talvez tenhamos memórias muito melhores para ser lembrada. Dizer que convidar todos para assistir, não apenas o documentário, mas poder visitar a Galeria do Espelho d'Água da Câmara para se familiarizar um pouco com a história, não apenas da República Tcheca hoje, mas da Tchecoslováquia do passado, e de um pouco de guerra e história, até quem ganha perde, porque é sempre muito sofrimento, mas que a gente possa lembrar de uma maneira muito sensível e construir um mundo melhor para todos nós. Muito obrigada e muito bem-vindos, e voltem, e é um convite para que as demais embaixadas também possam conosco dividir um pouco da cultura de vocês. E lembrar aqui que tem outros artistas, como a Cláudia Godoy, que também sempre nos prestigiam, que é esse elo. Quando a embaixadora fala sobre ponte, Cláudia, é muito importante ter pessoas como você e os outros artistas que passam por essa Casa de Leis, que são verdadeiras pontes, nos transportam para uma realidade muito melhor. Tá? Muito obrigado a todos vocês, e agora retorno a palavra ao cerimonial. Muito obrigada. Agora será exibido o filme documentário Leeds, como a morte de Heinrich selou o destino de uma vila inteira, produção do Canal do Rosa. Pedimos que o dispositivo também fique na plateia. Após a exibição do documentário, prosseguiremos na galeria, né, onde está a exposição, para darmos continuidade à cerimônia. Já faz 14 dias que estamos aqui e ainda não conseguimos trocar de roupa. Mandem pra gente alguma roupa de baixo, linhas e agulhas. Mandem também um pouco de pão, mesmo que seja só aquelas cascas que vocês dão pros coelhos aí de casa. E por favor, contem pra gente o que aconteceu com o papai e a mamãe. Vocês podem me mandar um pedaço de pão ou um bolinho? Aceitaremos tudo com muita gratidão. Essas e outras dezenas de cartas foram escritas pelas crianças de Lidice para os seus parentes, que estavam presos em um outro campo de concentração.
Dias depois, seus familiares as liam cheios de esperança, sem saber que aquelas cartinhas já carregavam apenas o eco de vozes que jamais seriam ouvidas outra vez. Não fiquem bravos comigo por estar incomodando e pedindo tanta coisa. Quem sabe um dia eu possa retribuir. Esse é o canal do Rosa e eu estou no que sobrou de Lidice, um vilarejo da antiga Tchecoslováquia, outrora simples e tranquilo, mas que entrou para a história ao ter a sua inocência ceifada pela covardia dos nazistas. Aviso: este vídeo contém narrações de cenas fortes das atrocidades cometidas pelos nazistas e não é recomendado para pessoas sensíveis. Até onde vai a crueldade humana? A antiga Tchecoslováquia viveu essa pergunta de forma brutal e precoce. Antes mesmo do início da Segunda Guerra Mundial, em 1938, a Alemanha nazista anexou os Sudetos, região habitada majoritariamente por alemães étnicos, e logo em seguida ocupou o restante do território tcheco. A invasão deu origem ao Protetorado da Boêmia e Morávia, antecipando de forma sombria as políticas de repressão e terror que os nazistas iriam impor aos países ocupados durante a guerra. Na terra tcheca, o sofrimento começou cedo, mostrando ao mundo o verdadeiro alcance da crueldade nazista. Para administrar a região e reprimir a resistência, Adolf Hitler nomeou Konstantin von Neustadt como governador. No entanto, a sua atuação não satisfez o Führer, que exigia uma repressão ainda mais severa contra os tchecos. Em setembro de 1941, Hitler decidiu substituir Neustadt e enviou a Praga um de seus oficiais mais temidos e leais, Reinhard Heydrich, que chegou à capital tcheca determinado a sufocar a resistência com mão de ferro, instaurando um regime de terror no protetorado. Diante desse cenário, o governo tcheco no exílio, sediado em Londres, viu uma oportunidade de abalar a cadeia de comando nazista. Planejou então um ousado atentado, nomeado Operação Antropoide, que teve como objetivo assassinar Heydrich. Na primavera de 1942, o plano foi executado em pleno centro de Praga. A morte de Heydrich representou um duro golpe ao esforço de guerra nazista e uma humilhação para Hitler. Contudo, a retaliação alemã não tardou. Seguiu-se uma onda de terror, prisões, torturas e execuções sumárias. Mas o vilarejo de Lidice foi escolhido para uma punição exemplar. Em 10 de junho de 1942, Lidice foi destruída. Todos os homens adultos foram executados, as mulheres deportadas para campos de concentração e as crianças separadas de suas famílias. Em poucas horas, Lidice foi erradicada do mapa. Lidice foi mencionada pela primeira vez em crônicas no ano de 1318. Já naquela época, a comunidade possuía um ponto de referência importante, a Igreja de São Martinho, construída em 1352, cujas ruínas estão bem aqui atrás de mim. Em 1713, os registros mostram que já havia uma escola no vilarejo. A população começou a crescer na segunda metade do século XIX. Isso aconteceu por causa da expansão industrial de Kladno, uma cidade que fica aqui pertinho, por causa da mineração de carvão e a ativação do primeiro alto-forno em 1855. Lidice, então, se transformou em uma aldeia mineradora bastante movimentada. Para se ter uma ideia, em 1848 eram 270 habitantes vivendo em 33 casas. Já em 1890, esse número havia quase que dobrado, 506 pessoas morando em 50 casas. Mesmo após a ocupação da Tchecoslováquia pelas forças nazistas no fim da década de 1930, Lidice se manteve como um local calmo e bom para se viver. Um típico vilarejo do interior, como muitos que existem no Brasil.
Porém, em 10 de junho de 1942, tudo mudou. Mas para entender o que aconteceu aqui, precisamos voltar um pouco no tempo e ir até Praga, a capital do país, que fica a mais ou menos 20 quilômetros daqui. Em dezembro de 1941, nos arredores de Praga, então capital da Tchecoslováquia ocupada, os paraquedistas Jan Kubiš e Josef Gabčík deram início à missão que marcaria para sempre o destino da Segunda Guerra Mundial e, tragicamente, também o futuro de Lidice. O plano, autorizado pelo presidente tchecoslovaco no exílio em Londres, Edvard Beneš, era claro: assassinar o governador do Protetorado da Boêmia e Morávia, Reinhard Heydrich. Heydrich era mais que apenas o opressor que aterrorizava a Tchecoslováquia. Ele foi um dos arquitetos da solução final, a macabra estratégia de extermínio dos judeus da Europa. Durante meses, Kubiš e Gabčík planejaram cada detalhe da operação, que recebeu o codinome de Operação Antropoide. Com a transferência iminente de Heydrich para a França, onde ele deveria reprimir a resistência francesa, o tempo se tornava cada vez mais curto. Em 27 de maio de 1942, nesta esquina aqui em Praga, o atentado foi finalmente executado. Apesar de a arma de Gabčík falhar no momento decisivo, Kubiš improvisou e lançou uma granada contra o carro de Heydrich, ferindo-o gravemente. O oficial nazista sucumbiu dias depois a uma infecção no hospital, tornando a missão um sucesso histórico. Heydrich foi o único membro do alto escalão nazista assassinado durante a guerra. O impacto do feito foi colossal. Hitler perdeu não apenas um dos seus favoritos, mas também o seu oficial mais cruel e estrategista. No funeral de Heydrich, Hitler vociferou seu desejo de vingança. A partir daí, a fúria do regime nazista se abateu com toda a força sobre o povo da Tchecoslováquia. A caçada aos responsáveis foi implacável. Milhares foram presos, torturados e executados na busca pelos assassinos. Após uma dura investigação, os paraquedistas foram localizados refugiados aqui em Praga, na igreja dos santos Cirilo e Metódio. Centenas de soldados nazistas cercaram o local. Após horas de uma feroz resistência, Jan Kubiš, Josef Gabčík e seus companheiros, encurralados e sem nenhuma esperança de fuga, escolheram a morte em combate, usando suas últimas balas contra si mesmos dentro da igreja. No entanto, para os nazistas, a execução dos patriotas não bastava. Eles precisavam dar uma lição que servisse de exemplo, e o pretexto veio através de uma carta que foi interceptada pela Gestapo, que mesmo sem ter informações comprometedoras, foi associada de forma equivocada a um vilarejo próximo de Praga. Foi assim que Lidice se tornou o principal alvo da vingança nazista. Era para ser um dia de verão, ensolarado como esse. E a tragédia do pequeno vilarejo
e de seus 503 habitantes começou nas primeiras horas após a meia-noite do dia 10 de junho de 1942. Os acontecimentos daquele dia foram registrados em um documentário, filmado pelos próprios nazistas responsáveis pelo crime brutal contra pessoas inocentes. Embora seja um filme mudo, ele pode ser compreendido por qualquer pessoa, tendo servido inclusive como documento número 379 nos julgamentos de Nuremberg, dos líderes alemães nazistas em 1945. Trechos desse registro podem ser vistos em uma gravação exibida no museu aqui do Memorial de Lidice. Naquela noite, todos os homens com idade entre 14 e 84 anos foram colocados no porão aqui da fazenda dos Horak e na manhã seguinte, a partir das 7 da manhã, eles começaram a ser selecionados, primeiro em grupos de 5. E eles eram trazidos para o jardim da casa e um pelotão de fuzilamento os aguardava. Ao final daquela matança, todos os 173 homens da vila jaziam aqui, onde estão até hoje. Enquanto os homens de Lidice encaravam seu triste destino, as mulheres e crianças foram levadas para o ginásio da escola secundária de Kladno, a cidade que fica aqui perto. Lá ficaram por 3 dias sem saber o que tinha acontecido com os homens da vila na manhã do dia 10. Posteriormente, as mulheres foram deportadas para o campo de concentração de Ravensbrück, o que para a maioria delas significava a morte. As crianças foram separadas das suas famílias e enviadas para outro campo de concentração em Chełmno, hoje parte do território polonês. Para as mães, os nazistas mentiram, dizendo que as crianças seriam levadas para o mesmo lugar que elas, mas em um ônibus separado. Algumas dessas crianças foram selecionadas para a adoção por famílias alemãs para que fossem reeducadas ou germanizadas, e acabaram sobrevivendo. 17 delas foram encontradas e resgatadas após a guerra. Porém, é impossível descrever em palavras a agonia das outras 82 crianças. Elas permaneceram no campo por mais algumas semanas, e foi nesse período que elas foram autorizadas a escrever aquelas cartinhas aos seus parentes. No entanto, quando essas cartinhas chegaram ao seu destino e finalmente puderam ser lidas, as mãos que as escreveram já não podiam escrever mais nada. Os nazistas assassinaram todas as 82 crianças com gás de escapamento, em veículos especialmente adaptados para isso. Depois de expulsar os habitantes daqui,
os nazistas deram início à destruição completa do vilarejo. Primeiro, eles atearam fogo a todas as casas e, em seguida, demoliram tudo com explosivos plásticos. E não pararam por aí. Eles destruíram também a igreja e até o último lugar de repouso dos habitantes, o cemitério. Em 1943, tudo o que restava aqui em Lidice era um terreno vazio, o mesmo terreno vazio que a gente vê hoje. A notícia da destruição de Lidice se espalhou rapidamente pelo mundo. Apesar da intenção nazista de apagar o pequeno vilarejo tcheco do mapa, eles não conseguiram. Diversas cidades ao redor do globo adotaram o nome de Lidice em homenagem ao vilarejo que foi massacrado. E muitas mulheres que foram nascidas naquela época foram batizadas com o nome de Lidice, inclusive no Brasil. Lidice continuou viva na memória das pessoas dos 4 cantos do planeta. No Brasil, a ideia de homenagear Lidice surgiu em uma sessão do Instituto dos Advogados Brasileiros, realizada em 17 de setembro de 1942, quase um mês após o Brasil declarar guerra contra a Alemanha nazista. Mário Ascioli, então procurador da República e secretário do Instituto, encaminhou uma proposta para dar o nome de Lidice à antiga Vila do Parado, antes conhecida como Santo Antônio do Capivari, no então município de Itaverá, que hoje pertence ao município de Rio Claro. A inauguração da Lidice brasileira aconteceu por volta das 13 horas do dia 10 de junho de 1944, data em que a destruição da Lidice tcheca completava 2 anos. A ocasião também marcou a inauguração da nova escola pública da região, com capacidade para 300 alunos, e cujo nome, Presidente Beneš, homenageava o então presidente da Tchecoslováquia no exílio em Londres, Edvard Beneš. No pós-guerra, as autoridades aliadas não perdoaram os envolvidos com a destruição da cidade tcheca. Em 1946, Karl Hermann Frank, o SS que ordenou o aniquilamento de Lidice, foi preso e julgado pelo Tribunal Popular de Praga. Sua execução foi presenciada por 7 mulheres de Lidice que sobreviveram à guerra. Em uma grande manifestação pela paz, realizada em 10 de junho de 1945, que reuniu inclusive mulheres sobreviventes de Lidice, o governo tchecoslovaco anunciou a reconstrução do vilarejo. Ao todo, 340 habitantes de Lidice foram assassinados pelos nazistas. Depois do fim da guerra, 143 mulheres retornaram para casa e, após 2 anos de buscas, 17 crianças puderam ser devolvidas às suas mães. Em 1947, a pedra fundamental da nova Lidice foi lançada a 300 metros do local original e, em maio de 1948, começaram as obras das primeiras casas. Com o empenho de voluntários vindos de todas as partes da Tchecoslováquia e também do exterior, foi erguido um moderno vilarejo com 150 casas. Simultaneamente, foram construídos o centro comunitário, a agência dos Correios e a Casa de Cultura e também um centro comercial. O terreno onde ficava o antigo vilarejo foi preservado como memorial, com a vala comum dos homens de Lidice, um monumento e um museu.
Entre o memorial e a nova vila, foi inaugurado em 19 de junho de 1955 o Jardim da Paz e da Amizade, onde milhares de roseiras vindas de diferentes partes do mundo foram plantadas. Assim, a vida em Lidice parou por um breve momento, apenas para ressurgir das cinzas, fortalecida pela solidariedade de pessoas de todo o mundo. O mundo nunca esqueceu o crime cometido pelos nazistas em Lidice. E décadas depois, o sofrimento coletivo ganhou expressão universal através do monumento idealizado pela escultora Marie Uchikilova. Em 1969, profundamente tocada pela tragédia, Uchikilova decidiu criar uma homenagem que extrapolasse a memória de Lidice, concebendo um tributo voltado a todas as crianças vítimas de guerras. Nasceu o projeto do Monumento às Crianças Vítimas de Guerras, um arranjo de 82 esculturas de bronze, meninos e meninas, em tamanho ligeiramente maior que o real, reunidas num campo aberto, voltadas para o vazio deixado pela destruição da vila. A obra ultrapassa o memorialismo tradicional. As crianças de bronze não choram, nem gritam. Algumas exprimem serenidade, outras confusão, muitas apenas fitam o horizonte. Esse grupo silencioso ergue-se como uma acusação coletiva à barbárie, convidando quem passa por aqui, por Lidice, à reflexão, à compaixão e à vigilância diante dos horrores que a humanidade é capaz de infligir aos inocentes. O monumento, hoje reconhecido pela Unesco, tornou-se o primeiro memorial global dedicado às crianças vítimas de guerras. Ao homenagear as crianças de Lidice, abraça simbolicamente também todas as crianças que sofreram e sofrem com a violência e o exílio em todos os continentes. O caminho para tornar esse monumento realidade foi longo e penoso. Durante quase 20 anos, Uchikilova trabalhou sozinha, financiando do próprio bolso. Em novembro de 1989, ela faleceu subitamente de um ataque cardíaco, sem ver o seu sonho totalmente concretizado aqui no solo de Lidice. Após a sua morte, o seu esposo Jiří Hampl assumiu a missão de perpetuar a obra. Com a continuação das doações e o apoio da opinião pública internacional, foi possível finalizar as esculturas restantes e instalá-las paulatinamente entre 1995 e 2000. O processo de restituição simbólica das crianças a Lidice terminou com a inauguração da última estátua no ano de 2000. Mais do que homenagear as vítimas de Lidice, a obra de Marie Uchikilova transformou-se em um símbolo mundial da inocência ceifada pela violência e da necessidade constante de resistir ao esquecimento. O monumento não tem apenas a função de denúncia, mas também de alerta e principalmente de esperança. Pedimos a gentileza de seguirem para a Galeria do Espelho d'Água, no piso inferior, para darmos seguimento à cerimônia de abertura e também para a visitação da mostra. O piso inferior pode ser acessado pelas escadas e também pelos elevadores.
Voltamos para o momento do desenlace, da fita inaugural, da exposição. Convidamos os integrantes do dispositivo de honra para o desenlace. Com este ato, inaugura-se a exposição 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, a tragédia de Lídice e o Holocausto. Todos estão convidados para apreciar as obras até o dia 12 de dezembro, das 9 às 19 horas, na Galeria Espelho d'Água da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Convidamos a todos a apreciarem as obras e desejamos a todos uma boa tarde e obrigada também aos convidados desta cerimônia.